Você piscou e já estamos no meio do ano de 2026. Quanta coisa já não aconteceu por aí e ainda temos um segundo semestre inteiro pela frente. É um momento de revisão, é um momento de olhar para tudo que você já fez até aqui e tudo que você ainda quer realizar nesses próximos 6 meses desse ano. Então, que a gente possa se sentar em pausa, em silêncio, em atenção e consciência para entender quais são as próximas sementes que você deseja plantar. Bem-vindos, viajantes do planeta Terra. Estou eu aqui para falar um pouquinho com vocês hoje das energias que a gente vivenciou nesse primeiro semestre do ano de 2026 e para onde estamos nos encaminhando para esse segundo semestre. Em especial, eu quero trazer hoje um pouquinho da roda de cura xamânica, porque estamos nos aproximando do solstício de Câncer, que significa que para o hemisfério norte a gente vai ter o solstício de verão, e aqui, para quem está comigo no hemisfério sul, teremos o solstício de inverno. É uma estação que, em especial para mim, eu tenho muita conexão, eu tenho uma relação bastante profunda com esse momento do inverno, então quero trazer aqui para a gente essas reflexões. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo a esse meu espaço. Eu sou a Aline Munay e eu sempre busco trazer aqui mensagens e inspirações que vêm da minha vivência, dos meus conhecimentos, das minhas filosofias e que possa te trazer algum tipo de visão, algum tipo de conexão e principalmente direção para o seu movimento. E para você que já está por aqui, que me acompanha, mais uma vez, sou sempre muito grata pela presença de vocês, pelas trocas. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar essa mensagem com alguém que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo. Isso me ajuda e fortalece também o meu servir, o meu trabalho, para que essa minha mensagem consiga sempre chegar nas pessoas que precisam ouvi-la. Nos localizando por aqui, acabamos de vir de uma lua nova no signo de Gêmeos, que aconteceu exatamente no dia 14, que foi o último domingo. E essa lua nova aí marcando quase como que essa metade, né, do calendário gregoriano e trazendo pra gente num mês que marca o solstício de Câncer, uma energia muito importante. Então, claro, se você quiser aprofundar aonde aconteceu essa lua nova, é só você procurar no seu mapa astral qual é a casa que você tem o signo de Gêmeos, porque é ali que essa lua nova se manifestou no domingo e é neste território que você tem que plantar as suas sementes para esse novo ciclo que acabamos de abrir. Lembrando que Gêmeos está sendo super impactado esse ano, principalmente com a entrada de Urano em Gêmeos para os próximos 7 anos, que eu venho falando bastante nos últimos vídeos. Então, caso você não tenha assistido ainda, recomendo que você assista aos vídeos anteriores para entender um pouquinho sobre o que é essa dinâmica que a gente está vivenciando. E esta é a primeira lua nova desses últimos 80 e poucos anos, que acontece no signo de Gêmeos com a influência de Urano. Então, sim, daqui para os próximos 7 anos, cada vez que a gente tiver uma lua nova no signo de Gêmeos, ela vai estar sendo impactada por a presença de Urano aí neste território geminiano. Então é uma semana que a gente tem um campo muito fértil para plantar mesmo as nossas ideias, né? Para organizar aí os nossos projetos, aquilo que a gente tem tentado conquistar. Pode ser que você fale, poxa, eu tive essa intenção lá no começo do ano de fazer isso, de fazer aquilo, eu tinha essa meta, eu tinha essa ideia, e aí eu olho para trás e eu vejo que eu não consegui. Então, como é que eu redireciono, como eu ajusto, como eu alinho? É claro que essa é uma semana também que a gente teve o ingresso da Vênus em Leão, que vai ficar aí mais ou menos um mês dentro desse signo, já trazendo pra gente um cheirinho do que vai ser a temporada de Júpiter em Leão pelos próximos 12 meses. Então, também deixo para você o convite de repente você investigar como que tá o seu entusiasmo, como que você tem se relacionado com as suas paixões, com a sua criatividade, com aquilo que verdadeiramente
te faz vibrar alto, te coloca num estado de profunda conexão com o seu coração, com aquilo que mais verdadeiramente se manifesta por meio da sua alma. Esse lugar em que você se sente apropriado. Sabe, eu acredito muito que exista um lugar para cada um de nós, e aqui a gente pode chamar de dom, de talento, de missão, de propósito, como é que faça sentido para você, mas que existe algo em cada um de nós que tem uma especificidade. É esse lugar também que eu considero, apesar de sermos todos um, de estarmos todos conectados a essa grande teia do universo, ainda assim, cada um de nós é único. É único na sua vivência, é único dentro do seu campo familiar, é único dentro das suas experiências de vida. E o que é que de único você tem para compartilhar? Para compartilhar com o mundo, com as pessoas ao teu redor, com os teus amigos, com a tua família, mas que é só seu. E que nenhuma outra pessoa no mundo vai conseguir fazer do mesmo jeito. Eu venho falando bastante sobre isso, né? Principalmente com esse nosso processo de transição de eras, com esse nosso encaminhar para a era de Aquário, que apesar de termos muitas pessoas, tem muitos médicos já, tem muitos astrólogos, tem muitos terapeutas, tem muitos nutricionistas. Sim, e tem mesmo, né? Porque tem muita gente no mundo, veja bem. Mas tem uma coisa de único em cada uma dessas pessoas. Que eu, aqui, num lugar, por exemplo, de uma pessoa que fala do xamanismo, não sou igual ao meu professor de xamanismo, não sou igual a um outro colega de área que também fala de xamanismo, porque tem uma coisa em particular da minha vivência, da minha alma, da minha bagagem, dos meus conhecimentos, que se entrelaça com essa filosofia e a partir de uma interpretação única e minha, da minha experiência enquanto Aline no planeta Terra, eu posso compartilhar algo, um conhecimento e que é diferente de uma outra pessoa. Vênus em Leão durante esse mês, já deixando pra gente o cheirinho do que vai ser Júpiter em Leão, a gente vai sentir muito forte esse convite para retornar para esse coração e sermos honestos e justos com a gente mesmo para encarar. Ok, peraí. O que eu realmente sou dono? Eu sou dono de que sonho? Eu sou dono de que projeto? Eu sou dona de que voz? Eu sou dona de quê? Como é que você faz um movimento de voltar para dentro de si, do seu coração, de ser honesto consigo e reconhecer, olha, aqui eu tenho um dom, aqui eu tenho esse valor, aqui eu tenho esse talento, aqui, isso daqui é meu, eu que criei isso daqui a partir de todas as partes que me compõem. Olha, eu tenho todos esses estudos, eu tenho todos esses conhecimentos e desse lugar eu fiz uma alquimia e nasceu esse projeto. E nasceu essa ideia, e nasceu esse sonho que eu tenho para compartilhar com as outras pessoas. Em um lugar muito expandido de consciência, o signo de Leão, ele se apropria do seu palco. Ele não está preocupado em se comparar com outra pessoa. Ele não está preocupado se a grama do vizinho é realmente mais verde que a grama dele. Ele não está preocupado se as pessoas vão validar porque ele está se posicionando de um jeito A, de um jeito B, se ele está sendo legal o suficiente para ser aceito. Não! Essa é a sombra leonina. Do lugar mais luminoso desse signo, a gente está falando de uma apropriação profunda de quem verdadeiramente se é em essência. É de um lugar que eu me sinto pertencente a mim mesma antes de buscar validação, reconhecimento, aplauso do outro. E é claro que aqui em nenhum momento eu estou desconsiderando o fato de que é muito custoso a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho. Eu fico super preenchida quando eu leio os comentários de vocês que fez sentido uma palavra minha ou que ajudou, que trouxe um insight. É claro que eu fico, porque eu estou entregando o meu servir, mas veja, isso não pode ser uma condição para que eu reconheça o meu próprio valor.
O meu valor interno, ele não pode estar condicionado ao outro. Se o outro me reconhece, se o outro me aplaude, se o outro me valida, então eu tenho valor. Mas se eu recebo uma crítica, se eu sou julgada, se eu sou criticada, se eu sou cancelada, então eu não tenho valor. Isso é um erro. E é um erro que a gente, enquanto seres humanos, comete muito, porque a gente entra nessa senda da comparação, porque a gente atrela valor interno com utilidade. A gente atrela valor interno com o que o outro está dizendo sobre mim. E eu sinto muito que esse período que a gente vai vivenciar com muitos elementos em signo de fogo, né? Então estamos aí ainda no iniciozinho de Saturno com Netuno em Áries, que vai ficar um tempão, esse 1 ano agora de Júpiter em Leão. Então percebam, são planetas robustos, são planetas densos em elementos de fogo. O elemento fogo, para todos nós, ele traz um ensinamento sobre a nossa individualidade, identidade de algo que é próprio meu, que é a minha especificidade, que é este lugar que eu sou especial. Cada um por um motivo, mas somos. E ao mesmo tempo, somos todos iguais, porque somos todos fractais de um mesmo todo. Então percebam que a gente não pode perder também esse lugar leonino, que é esse lugar único de que tem um lugar neste palco que só a Aline pode habitar. Ao mesmo tempo que eu não esqueço dessa polaridade aquariana, que é o eixo Leão e Aquário, de que eu sou esse coletivo e eu faço parte deste todo, e este todo é um organismo vivo. Mas este meu lugar, que é único nessa teia da vida, pertence só a mim. E eu não consigo ocupar o lugar de uma outra pessoa e a outra pessoa não consegue ocupar o meu lugar. Então isso vai cada vez mais começar a vir para a superfície, esses questionamentos de valor. O que eu considero valoroso? Aonde que eu coloco a minha lente de valor? Então o que eu julgo que tem valor? Como que eu me relaciono com esse valor do dinheiro? Como que eu me relaciono com aquilo que eu chamo de valoroso para mim? Eu já parei para pensar sobre isso? Como que eu tô fortalecida na minha autoestima, na minha autoconfiança? Eu me percebo ainda muito dependente desse outro? Ou em quais camadas que eu já melhorei, mas aí agora eu vou ter um aprofundamento e um refinamento de em quais camadas eu ainda sigo preso com esse medo de não ser aceito, né? Com esse medo de não ser amado. E aí como é que eu vou transitar nisso para eu ir limpando? Porque o eixo do eclipse Aquário e Leão, ele vai vir com o nó do Sul em Leão. E o nó do Sul, o signo que o nó do Sul vem, é um lugar de limpeza. É um lugar que você pode imaginar aí um ralo. E que tudo aquilo que precisar ser limpo, ó, tudo aquilo que for a sujeira, tudo aquilo que for a máscara, a ilusão, tem que ir embora por esse ralo. Então vai ser uma energia de depuração do nosso ego, um lugar de energia de depuração das nossas máscaras, desses lugares que eu ainda tô ali querendo chamar atenção, porque no fundo eu tô com medo de não fazer parte, eu tô com medo de que não olhem para mim, de que não me vejam, né? Porque a energia leonina quer ser vista, quer ser aplaudida. Então, quais são essas depurações e essas limpezas que você vai precisar passar nesse processo para que você descortine as máscaras que o ego te trouxe, para que você enxergue com clareza o que é que você precisa limpar dessas autossabotagens ou desses medos egóicos da sobrevivência, para que você se aproxime cada vez mais desse coração. E o coração, eu sempre gosto de pensar, né? O coração mesmo, o órgão coração, essa pureza do coração, essa bomba que tá ali todos os dias, né? Tutum, tum, tum, bombeando sangue para todo o nosso corpo, nos mantendo vivos, nos dando orientação, nos dando sinal quando ele acelera ou quando ele desacelera, quando por algum motivo ele fica mais rápido, quando ele fica angustiado, quando ele sente expansão, quando ele sente retração. É a nossa maior bússola, esse coração. E o coração é leonino.
é a representação leonina pelo nosso órgão do coração. Eu acho que é um aspecto aí que a gente vai ter, ao mesmo tempo, bastante desafiador, porque enxergar isso de fato e sermos honestos com nós mesmos nessa camada é muito desafiadora, ao mesmo tempo que eu acho super generosa, porque Leão é generoso. É apaixonante, porque Leão tem a paixão, tem o fogo, né? Tem esse tesão pela vida, a paixão pela vida. Isso é uma energia leonina de um fogo, né? E é um fogo que ele não vem queimando tudo como o Áries lá no início. Veja, é um fogo que já se refinou. O fogo leonino tem um refinamento, ele tem uma beleza. Tem uma beleza na chama do fogo leonino. Então é bonito a gente mergulhar nisso. Claro que com a necessidade de sermos corajosos e verdadeiros com nós mesmos, porque num trânsito como esse não importa o outro. E não de um lugar egoísta, mas não importa o outro, porque você está precisando ser honesto somente com a sua alma. Uau, né? Falaremos mais sobre isso com certeza no decorrer aí dos próximos meses. E eu gostaria de trazer aqui também pra gente, agora um pouquinho, um viés mais xamânico, que é sobre a entrada do inverno-verão, verão para o hemisfério norte, inverno para o hemisfério sul, marcado pelo solstício de Câncer. O que é solstício, né? Os solstícios são os momentos em que a gente tem num hemisfério o dia mais longo do ano e no outro hemisfério a noite mais longa do ano. E os solstícios, eles são marcados pelos signos cardinais. A qualidade cardinal é essa qualidade do início. Então a gente está falando do signo Câncer, Capricórnio, Áries e Libra, né? São eles que marcam esses pontos na mandala, tanto dos solstícios quanto dos equinócios. E a gente tem agora, então, a entrada do Sol no signo de Câncer, no próximo dia 21 de junho, marcando, então, esse dia mais longo do ano para quem está no hemisfério norte e essa noite mais longa do ano para quem está no hemisfério sul. Como eu estou aqui no hemisfério sul, então eu quero trazer um pouquinho para vocês essa visão do que é o inverno na roda de cura xamânica para nós aqui do sul, lembrando que esta roda xamânica para o hemisfério sul, ela foi adaptada pelo Léo Artesi, que é um nome muito íntegro no caminho do xamanismo e nessa expansão do xamanismo para nós, principalmente aqui do Brasil, e ele fez essa adaptação da roda xamânica para o sul, porque literalmente as nossas estações, elas são o oposto do norte. Então não faria sentido, né, que a gente ficasse se baseando nesse norte, uma vez que a natureza aqui para o sul, ela está se movimentando de uma forma diferente. Então aqui para o sul, a gente vai entrar na direção sul, literalmente, o portal sul da roda xamânica, que marca o inverno, que é guardado pela grande mulher búfalo branco, que é o momento onde a gente vai trabalhar o nosso corpo mental, ou seja, lua nova em Gêmeos, solstício de inverno dentro da alunação geminiana, marcamos aqui os nossos pensamentos, a nossa mente, e aonde a gente vai se conectar com os nossos ancestrais, com a sabedoria dos anciões, né? Com essa sabedoria dos que vieram antes de mim. A gente tem como instrumento de poder o cachimbo sagrado, ou conhecido também como a chanupa, e a gente fala que por meio dessa fumaça que a gente solta do cachimbo, que vem representar o elemento ar, eu estou encaminhando as minhas preces e os meus pedidos aos meus ancestrais que já estão no mundo espiritual. Eu quero deixar aqui pra gente como esse ponto de inspiração para os nossos próximos 3 meses, né, durante essa estação do inverno, que você daí, eu acho que em primeiro lugar, possa saber que sentar no inverno, quando eu tô trazendo as minhas jornadas da roda de cura xamânica, eu sempre uso esse termo, né? Que é sentar na estação. Por quê? Porque é uma visualização de como se você tivesse um portal, você entra e você senta nesse portal para você se conectar com tudo que ele tem.
O que esse portal traz em termos de animal totem? Com que entidade esse portal está falando? O que esse portal vai trabalhar em mim enquanto ser humano? Quais as mensagens que ele me pede para desenvolver? O que a natureza está me mostrando por meio deste portal? Então, sentar no inverno é um processo de 3 meses, assim como qualquer outra estação. E aqui, mais do que nunca, o inverno ele é esse momento de recolhimento, né? Ele é esse momento que você olha lá para a natureza e parece que está tudo morto, porque é frio, porque as árvores estão secas, porque a terra é seca. Olha que interessante, a gente associa os sábios ao inverno exatamente por essa qualidade de secura. Então a pele do ancião, ela é uma pele mais seca naturalmente, né? Porque é como se ela estivesse sendo já deteriorada, se encaminhando para esse processo de transição morte e vida. Então a gente tem nessa coisa mais para dentro, mais introspectivos, a natureza ela não tá tão convidativa para que a gente vá para a rua, para que a gente fale muito, ela pede essa coisa, né? Eu fico mais em casa e é a coberta e são mais alimentos, eu tenho às vezes uma necessidade de comer mais, eu tenho essa necessidade de ficar em silêncio. E por quê? Porque eu tô nesta fase de refletir. Eu tô no inverno, num momento paradoxal, porque essa é a estação mais paradoxal da roda, em que aparentemente parece que nada está acontecendo. Aparentemente parece que tudo está morto, mas veja, ela é a exata estação em que as sementes que eu planto aqui acumulam energia, acumulam energia, acumulam energia. E quando eu chego na minha primavera, eu acumulei energia suficiente para essa semente romper a casca e brotar para fora da terra. Esta é a mesma analogia para os nossos projetos, para as nossas metas, para os nossos objetivos. Eu tô aqui no inverno e eu tô, olha, de novo, eu volto esses meus últimos 6 meses e eu posso fazer uma análise. Olha, o que funcionou, o que não funcionou. Eu tinha colocado essas metas lá no início do ano e, putz, não consegui cumprir desse jeito, percebi que aqui não funcionou. E aí, neste inverno, que eu tô nessa revisão, nesse silêncio, nessa introspecção, eu vou recalcular a rota. Eu vou perceber o que não frutificou, que o meu outono já me mostrou, porque o outono que antecede o inverno, ele mostrou exatamente isso. Olha, essa folha seca caiu no chão. Isso aqui não foi para frente, isso aqui não deu bom. Então ele caiu nessa terra para ele vir para esse processo de morte, de decomposição, que é a natureza no outono, e que agora no inverno, então eu fiz assim, isso daqui não foi para frente, eu arrumei aqui minha terra, eu arei e eu vou plantar as novas sementes aqui nesse inverno que eu vou ver florescer lá naquela primavera e ganhar o máximo do seu ápice depois ali no solstício de verão. Então é por isso que aqui a gente é chamado a silenciar, a vir para dentro, a revisar mais. E uma coisa que eu sempre falo, atenção, não confundam inverno com paralisação. Exatamente pelo fato de que é paradoxo essa estação. Não é que a gente está ali paralisado embaixo do cobertor e a gente não vai fazer nada até que a primavera apareça. Não é isso. É um processo só de desacelerar e de perceber que o movimento ele vai ser muito mais intro do que externo. É mais introvertido e menos extrovertido. Mas é óbvio que na nossa vida moderna as coisas não param de acontecer, não é mesmo? Pois bem, mas como é que a gente consegue sentir esse ritmo natural da natureza e dentro daquilo que nos cabe a cada um de nós, dentro da rotina de cada um, eu trazer um pouco desses elementos, um pouco mais de silêncio para minha rotina, um pouco mais de desacelerar, um pouco mais de introspecção, um pouco mais de momentos de revisão. Como que eu faço isso no mundo moderno? Porque eu ainda quero acreditar que mesmo com todo esse avanço que a gente está vivendo
tecnológico, de informação, de trabalho mesmo, de ritmo de trabalho, a natureza ela ainda está aí. Mesmo com tudo que a gente tem feito com ela, mesmo com todas as crises climáticas, a gente ainda tem a distinção do inverno, do verão, do outono e da primavera. Sim, os invernos não são mais como há 40 anos atrás, crise climática e consequência do que o ser humano fez. Ok. O verão não é mais como o verão de 40 anos atrás, mas a natureza ainda nos oferece as estações. Porque, olha, honestamente, viajantes, eu acredito que um dia que a natureza não quiser mais, é aí que o ser humano vai entender que não é ele que controla nada. Que é a natureza que ainda está nos permitindo habitar o planeta Terra. Que se ela se cansar em algum momento, ó, ela faz assim, ó, estalar de dedinhos. Ou ela faz assim, ó, um pozinho de pelim-pim-pim, acabou. Porque a potência está na natureza. É dela que a gente tem que ir nessa fonte para aprender. As doenças, as maiores doenças para mim do ser humano neste século são doenças por desconexão com a natureza. Não importa se a sua doença já está manifesta no campo físico, não importa se a sua doença está manifesta no campo mental, se ela está manifesta no campo espiritual. Ela tem como raiz a desconexão com o processo natural, com essa desconexão que a gente vem cada vez mais da natureza. Inclusive, esta é uma das minhas filosofias mãe, que é o xamanismo, porque estudar o livro da natureza é você se reconectar com aquilo que é essencial, com aquilo que é primordial. Olha aí, a gente está achando que a gente não vive sem celular, né? Hoje em dia, a gente acha que se você ficar um dia sem seu celular, parece que você vai morrer. Só que você esqueceu que se todas as minhocas do mundo acabarem, aí sim que o mundo acabou. A gente inverteu a ordem em algum momento. Por isso que falar sobre o xamanismo para mim é tão precioso, porque é essa forma que a gente ainda tem de resgatar esses saberes ancestrais e dentro daquilo que dá, a gente incorpora um pouco mais isso. Senta, silencia, reflete sobre os teus últimos 6 meses, coloca ali na ponta do papel o que vai precisar ser ajustado, o que vai precisar ser revisto, quais objetivos vão precisar ser revisitados. Saiba que você tem que plantar sementes agora, se você quer ver sementes florescendo lá no seu próximo ciclo, senão depois não adianta chorar as pitangas. Se perceba com honestidade. Será que eu consigo silenciar um pouquinho mais aqui no meu dia a dia? Será que eu consigo ter mais momentos de solitude? Essa solitude nesse momento em que você vem para dentro de si e você vai lá falar com os teus guias, com os teus ancestrais, com o teu Deus, né? Com o teu universo, com os teus mentores, pedir a orientação. Só que se a gente está falando que eu estou pedindo orientação para algo que está num campo invisível, porque não está aqui na matéria, se eu tiver nessa distração, nesse ruído do mundo moderno, passando o dedinho lá 2, 3 horas do meu dia sem nem saber o que eu estou fazendo, você acha que você vai receber, que você vai escutar, que você vai perceber a mensagem, que você vai perceber a orientação? Não vai! Porque essa mente está num ruído tão alto, está num barulho tão alto, que o sutil fica imperceptível. Aqui é onde a gente vai falar de mecânica quântica. São frequências, são como estações de rádio. Não adianta você falar para mim que você quer uma orientação, que você está pedindo uma mensagem para o teu guia, só que você não está conectado na rádio dele. Você está conectado na rádio do quê? Das redes sociais, do acelero, da rapidez, da comparação com a vida para o outro. Olha, eu tenho que te dizer, se você está na rádio da comparação, você só vai receber mais comparação. Se você está na doideira das redes sociais, você só vai receber mais doideira das redes sociais. Se você está na frequência das notícias catastróficas e sensacionalistas, é só isso que você vai vibrar. Que momento em que você tem que se alinhar e se ajustar com essa frequência que é sutil,
que ela é paciente, que ela tem um tempo que é diferente do nosso tempo do relógio. Não é às 19 horas que você vai soltar o seu conteúdo e o algoritmo vai mandar para todo mundo. Olha, eu acho que ainda os nossos guias, eles não funcionam sob a pressão do algoritmo. Então não dá para a gente ter o mesmo funcionamento que eu tenho aqui na matéria com esse mundo espiritual. É outra dinâmica. Eu preciso entender que dinâmica mais sutil é essa. E o inverno, talvez por isso, pensando aqui agora, que eu tenho essa conexão tão profunda com o inverno. Porque é como se este véu que nos separa do mundo invisível, ele ficasse um pouco mais fino. Se eu me dedico, eu tenho mais conexão, eu consigo escutar mais, eu consigo sentir mais, eu consigo me orientar mais. Porque depois é isso, a natureza vai pedir para você ir para fora. Na primavera, a natureza começa a pedir para você ir para fora. No verão, você está totalmente lá fora. Tá vendo? E só depois, quando vier o outono, que você vai começar de novo a fazer um movimento para dentro. Como é que a gente pode aproveitar deste momento da melhor maneira possível em tempos de tanta pressão? E por fim, eu quero deixar aqui uma reflexão que me veio hoje, inclusive, conversando com uma pessoa, que ela falou assim para mim, tava falando do trabalho dela, né? E aí ela disse assim, não, porque tá muito parado, hoje tá muito parado, e eu só quero trabalhar o dia inteiro, quanto mais trabalho eu tiver o tempo inteiro, melhor. Pra que um dia de chuva? Pra que um céu cinzento? Eu quero sol, eu quero trabalhar, trabalhar. E aí eu fiquei assim, recebendo aquilo, né? E tentando compreender de um lugar mais profundo, e aqui tirando a parte que sim, temos uma vida a ser paga. Percebe como é desafiador quando a gente tá nessa mentalidade? É um lugar que eu tô totalmente conectado só à energia do masculino, da produtividade, do tenho que fazer, do tenho que produzir, do tenho que estar 100% do tempo manifestando, trabalhando, fazendo, acontecendo. E este lugar aqui do um pouquinho menos, um silêncio, uma introspecção, um dia cinzento, ele tem que ter tanto valor quanto um dia ensolarado. Um dia de chuva tem tanto valor quanto um dia nublado. Por quê? Porque cada um nos traz uma mensagem, cada um nos pede uma energia. Se fosse para ser só sol, a natureza seria só sol. Mas ela já disse que não é, uma vez que ela faz nublado, uma vez que ela faz chuva, uma vez que ela faz frio com sol, frio sem sol, frio com chuva, frio sem chuva. Tem uma diversidade. E esse é o convite para nós, enquanto seres humanos, na nossa complexidade e nas nossas marés que oscilam também, que a gente consiga navegar por essas fases e recolher o que cada uma delas nos traz. E se a gente conseguir se colocar num lugar de mais neutralidade e de cientistas que experimentam, e ao invés de eu ficar dando adjetivo de bom ou ruim, eu entro naquilo e eu experimento aquilo. Como que isso está se movimentando dentro de mim e o que eu posso fazer com isso que eu estou experimentando? Este é o convite de todas as estações, mas em particular o inverno. Ele é o convite para essas reflexões mais profundas. Ele é o convite para esse lugar de você silenciar essa mente ruidosa e ficar com o sutil, com a intuição, com a orientação que vem desse campo invisível. E o que é que você vai poder fazer de valioso com tudo isso? Porque já já a primavera vai chegar. O verão vai chegar. Mas e aí? O que você fez para colher nessa primavera, para colher nesse verão, se você não tiver plantado nesse inverno? Como é que você faz as suas colheitas primaveris se você não teve sementes plantadas no inverno? Percebam? Aqui é onde a gente é pego. Não adianta
querer florzinha linda, frutinho bonito no verão, se você não plantou a semente inicial. Não adianta querer ver projeto bem-sucedido, sonho realizado, se ele não foi plantado inicialmente como uma sementinha frágil e que merece o nosso cuidado. Eu desejo que você possa se dar esse tempo de silêncio nesses próximos 3 meses que nos esperam. Eu desejo que, se você tiver pelo menos uma permissão para experienciar, quem sabe, um inverno pela primeira vez na tua jornada pela Terra de uma forma diferente e perceber como é importante a semente. Sem semente não tem nada depois. E um princípio que eu deixo aqui por último da Cabala é que a semente, ela é frágil, ela merece muito cuidado e ela pede: não fale muito sobre mim com ninguém, porque eu sou frágil e eu sou suscetível a toda e qualquer energia mais densa. Pensa só, não sei se você já plantou alguma vez na sua vida, mas se você planta alguma semente e que você não dá o cuidado para ela suficiente, ou você tem uma terra que está densa, ou que tem alguma erva daninha, essa semente não consegue ir para frente, porque ela é um princípio muito frágil e muito sutil. As sementes que você tem em mãos agora e que você vai plantar, cuide muito bem delas, proteja. Não saia falando delas para todo mundo, porque enquanto é semente, a energia é sutil. Enquanto é semente, precisa ser preservado, precisa ser cuidado. Somente pelas mãos daquele que plantou, mantido como algo muito sagrado. E depois, quando ela tem já energia acumulada o suficiente para vir para a superfície, então é porque ela está pronta, pronta para ser entregue para o mundo, pronta para ser vista pelo mundo. Enquanto ela está embaixo da terra, silêncio, quietude, oração, calma, porque ela está embaixo da terra. Meus queridos viajantes, mais uma vez muito grata pela sua presença por aqui. Eu te desejo um feliz solstício em Câncer, seja para você um verão, seja para você um inverno, assim como é para mim. E se caso você estiver no mesmo lugar que eu, faça bom uso do Portal do Sul, faça bom uso das orientações da mulher búfalo branco, faça bom uso e encaminhe a fumaça do seu cachimbo sagrado para os seus ancestrais, para os seus sábios, mandando as suas mensagens, fazendo os seus pedidos e principalmente saiba escolher as sementes que você vai plantar agora, porque são elas que você vai colher no seu próximo ciclo. Mitakuyo Yasin, pela cura de todas as nossas relações.